Hoje é a nossa sexta aula e nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos falar da pessoa do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. A ação do Espírito Santo nas adversidades. Você que está nos acompanhando aí pela revista, é a lição de número 6. Glória a Deus, aleluia, amém? Queridos, nós estamos fazendo um trabalho com a presença das pessoas aqui na igreja, e hoje vai estar sendo novamente distribuído aí o nosso texto áureo, tá? Para que você que está vindo e não perdeu nenhuma aula desse terceiro trimestre, você está concorrendo a uma linda Bíblia maravilhosa. É uma Bíblia onde você pode fazer as anotações do lado, ela é maravilhosa, tá? Então, está sendo distribuído aí o texto áureo dessa semana. Daqui a pouquinho nós vamos ler. Mas da forma que você está aí agora, eu quero te convidar, assentados da mesma forma que você está, eu quero te convidar a você a orar. Hoje nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo de Deus. E é muito gostoso. E o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que ele é muito sensível. Então, ore e peça a Ele para que Ele ministre no seu coração, que não seja eu falar, mas que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar na sua vida nesta manhã, que o doce Espírito Santo de Deus traga a revelação, traga o rema sobre você nesta manhã, em nome de Jesus. Então, fale com Ele nesta manhã. Fala, Espírito Santo, ministre no meu coração. Se você veio aqui nesta manhã e precisa de uma cura, fale com Ele, Ele é o nosso intercessor. Se por algum motivo ou outro, talvez você possa estar aqui nesta manhã e ainda está entristecido, né? Não é tão barulhento igual eu, porque eu já levanto, todo mundo sabe que eu acordei. Então, assim, eu tenho uma autoestima alta demais, irmãos. Então assim, ore a Deus agora, chama Ele, convida Ele, Senhor, nós adoramos ao Senhor neste momento. Ó Deus, nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo e sabemos que Ele se faz presente aqui. Então, Senhor, em nome de Jesus, ministra nos nossos corações, mas que não seja eu a falar, porque de mim mesma, Deus, não vai haver edificação na igreja, mas se o Senhor vir e for comigo e falar e ministrar no coração, vai haver salvação, vai haver transformação, vai haver restauração, e é isso, ó Deus, que eu te peço nesta manhã, Pai, ministra em nossos corações, Espírito Santo. Tira todo embotamento mental, toda cegueira espiritual, toda falta de entendimento. Deus, em nome de Jesus, e fala conosco, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Diga comigo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo para ministrar na minha vida nesta manhã, amém? Nosso texto áureo, todos vocês já receberam, mas para você que está em casa, está lá no livro de João, no capítulo 15, no verso 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Repete comigo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e nem o conhece, mas eu conheço,
porque o Espírito habita em mim. Amém? Essa leitura que nós acabamos de fazer aqui, queridos, é uma leitura declarada. É quando você pega a palavra e declara sobre você. Isso é a palavra declarada sobre você. Amém? Glória a Deus. A verdade aplicada. É por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Olha só que verdade tremenda dessa leitura, dessa lição de hoje. É por meio de quem? Da ação do Espírito Santo, que nós vamos experimentar a dimensão divina e vamos conseguir vencer as adversidades. Todas as adversidades que surgem, nós vamos conseguir vencer através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Esta lição de hoje, ela tem 3 objetivos. O primeiro, nós vamos apresentar os títulos do Espírito Santo. O segundo, falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja e na nossa vida. E o terceiro ponto, discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo, que são muitas, queridas, muitas mesmo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, que é o nosso texto de referência. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, é o nosso texto de referência. Eu vou ler ele aqui na versão NVI, tá? É do capítulo 14, a partir do verso 16 ao 20. Diz assim: eita Deus, glória a Deus, aumenta o teu galardão aí, servo. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em... O Espírito Santo está em... Amém. O Espírito Santo habita em... Somos templo do... Amém. Nós somos templo de quem, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Amém? Somos templo e você precisa de ter essa consciência. A nossa introdução é que o Espírito Santo, ele se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições, e em especial, uma das atribuições é de nos auxiliar nos momentos difíceis da nossa caminhada. Essa é uma realidade certa, queridos. E nessa lição, nós vamos ver os títulos que expressam o agir do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a vencer as adversidades. Amém? Então, o primeiro tópico é uma das atribuições do Espírito Santo. Diga comigo, consolador. O Espírito Santo é o quê? Consolador. O Espírito Santo, queridos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque é Deus Pai, Deus Filho e...
Glória a Deus. Vamos repetir comigo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele é o nosso Consolador. Amém? Ele é Deus, procede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Glória a Deus. Queridos, se você ainda não experimentou, quando você está passando por uma dificuldade, se você ainda não experimentou, eu quero te ensinar a você convidar o Espírito Santo naquele momento de angústia. Mas desce algo soberano sobre nós, derrama um refrigério, e esse refrigério eu quero ministrar sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui renovado, revigorado, restaurado, curado, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e Ele tem essa função. Uma das suas atribuições é nos consolar. Glória a Deus. Amém? Olha só, Ele é denominado como Paracletos, que significa o Consolador. O Espírito Santo, Ele nos auxilia nas adversidades. Queridos, essa questão do nome, o Consolador, ele vem do grego, que significa Paracletos, e significa literalmente alguém que é chamado para estar ao seu lado. Olha para você ver, o Espírito Santo, ele é denominado, ele é uma pessoa, e uma das atribuições dele é para estar aqui do nosso lado. Quando você está na sua casa, o Espírito Santo está do seu lado. Quando você está no seu trabalho, o Espírito Santo está no seu lado. Quando você está numa aflição, o Espírito Santo está no seu lado. Então, isso significa, esse Paracletos, que ele é um adjetivo verbal e que sugere alguém com a capacidade de prestar ajuda, de ser o seu auxiliador. Lá no capítulo de Jó que nós acabamos de ler, fala assim, olha, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E quem é o conselheiro? O Espírito da verdade, que nós acabamos de declarar o nosso texto áureo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas nós conhecemos ele, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. No grego, queridos, no grego antigo, essa palavra paracleto era uma pessoa, significa que era uma pessoa que aconselhava um líder. Olha só para você ver o tanto que é forte e o tanto que é tremendo essa questão do Espírito Santo. Olha essa atribuição do Espírito Santo. Por isso que você pode convidá-lo ele em qualquer momento e qualquer situação que você estiver passando, porque se ele agia no passado, ele age hoje e ele vai agir no futuro. Não tem diferença. Então, ele aconselhava líder que tinha o propósito de sustentar, presta atenção, e treinar, olha só, um grupo de pessoas para um determinado propósito. Uma pessoa convocada para auxiliar o meio a determinadas circunstâncias que não poderia fazer aquela situação sozinho. Seria mais ou menos assim, pensa você num exército, lá tem os coronéis, os generais, e eles têm que disciplinar aquela tropa de homens lá, aquela elite. Então, ele era a pessoa que é chamada, olha, eu não dou conta, mas ele vem ao nosso encontro. Então, trazendo para a sua realidade, se você está com um problema, se você está com uma dificuldade, pode ser o tamanho que for, quando você olha e fala, eu não dou conta,
mas eu vou chamar alguém que me capacita, alguém que me ajuda, alguém que vai me instruir, alguém que vai me dar sabedoria, alguém que vai fazer acontecer o mover de Deus na minha vida, que é o Espírito Santo. É assim que nós temos que enxergar a pessoa do Espírito Santo, um ajudador constante, um ajudador a todo tempo, a todo momento. Glória a Deus, porque quando você não pode vencer sozinho, e sozinho você não vai a lugar nenhum, você chama a pessoa do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito que capacitava os profetas. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que em muitos momentos é o Espírito Santo que vai à frente, que vai e ajuda, traz a revelação. Por exemplo, Jeremias. Jeremias ele tinha uma tarefa árdua. Ele tinha que profetizar. Ele tinha, e outra coisa, a profecia que ele ia levar era uma profecia dura. Aí vinha quem? O Espírito Santo falava através dele e o povo assim aceitava. Queridos, o Espírito Santo, ele age na sua vida em todas as formas. Você não pode duvidar. E assim como ele era na antiga aliança, o Espírito de Deus, ele continua auxiliando a sua igreja nas dificuldades, ele continua auxiliando a sua igreja na função, e ele continua te auxiliando em tudo que você vai fazer. Você precisa de convidar o Espírito Santo. Amém? Quando você começa a analisar, pega um livro, pega outro, você vai observar que vários tradutores, eles traduzem o termo paracletos de 1 João, que vem lá, advogado, eles traduzem esse 1 João que diz assim, olha, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado. Então, muitos escritores, eles entendem que não somente advogado junto ao Jesus Cristo justo, mas esse vocábulo, além de advogado, em 1 João, que aparece como ele é um advogado, que ele está ali para te defender, quando você pega os 4 evangelhos, quando você olha e analisa, faz uma análise dele, você vai perceber que muitas são as diferentes traduções, como, por exemplo, diga comigo, o Espírito Santo é Consolador, Ajudador, aquele que fica ao meu lado. O Espírito Santo é conselheiro, o Espírito Santo é auxiliador. Por que é que você sofre sem a presença do Espírito Santo? Queridos, é a coisa mais... Olha, se você ainda não teve experiência, faça. Principalmente nós mulheres, quando nós estamos lavando vasilha. Gente, missão abençoada que Deus deixou para nós. Começa a chamar o Espírito Santo para te ajudar. Sabe quando a sua casa está daquele modelo? Chame o Espírito Santo para te ajudar. Alguém viu na postagem nossa, eu achei lindo, a Patrícia pregando, você ouviu, pastor? Alguém postou lá que estava com um problema e ela falou assim, chama o Espírito Santo para te ajudar. Queridos, ela está vivendo um momento ímpar na vida dela, tá? Que ela está com muita luta, passando, morreu o sogro esses dias agora, o esposo foi internado com Covid, mas já está em casa, e a Patrícia aprendeu a chamar pelo Espírito Santo. Então, aprenda, e às vezes é na nossa dificuldade que nós aprendemos e entendemos que o Espírito Santo tem uma função de nos auxiliar. Ele é nosso auxiliador, ele é o nosso ajudador. Você nunca está sozinho. Nós temos um Deus trino, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, e ele está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Queridos,
o Espírito Santo ele tem tantas atribuições e tantas qualidades que essa palavra paracletos é de difícil tradução. Por quê? Porque ela significa tanta coisa que uma única palavra em português não a traduz de forma mais adequada. Só que todas essas qualidades e atributos se encaixam perfeitamente como Espírito Santo de Deus. Amém? Eu preciso de um consolo, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de um auxílio, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de uma ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de um advogado, Espírito Santo de Deus. Uau! Dá para você entender o tanto que isso é forte? Dá para você imaginar o tanto que isso é forte? Espírito Santo de Deus, Ele está para te ajudar em todas as suas necessidades. Glória a Deus. O tópico 1.2 da nossa revista, ele fala que o Espírito Santo advoga nas nossas causas. Quem tem uma causa que está precisando de um advogado, chame o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso advogado. A Bíblia ela faz algumas referências aos processos jurídicos no mundo antigo. A própria palavra justificação é um termo forense que tem relação com o ato do juiz tornar o réu inocente. Já na Grécia Antiga, a palavra paracletos era o termo utilizado para se referir ao advogado. Um paracleto ele era diante do amigo do réu chamado para pleitear ao favor deste, a fim de conseguir a absolvição do juiz. Queridos, todos nós aqui já assistimos filmes policiais, inclusive, filmes de investigação. Agora aqui, eu quero que você entenda aqui, vem comigo. Sabe quando tem o juiz, aí tem o acusado, tem o advogado lá do acusado, e tem o advogado que é aquele que vai fazer a defesa, que é justamente aquele que é o advogado do acusado. Então, assim, olha, presta atenção. Sabe aquele camarada que está lá no banco do réu? Aí tem o promotor aqui que está acusando ele. E tem o juiz que está de cá. O Espírito Santo é justamente o advogado do réu. Ele está lá para poder fazer a defesa. Então, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele está te acusando a todo tempo diante de Deus. E o Espírito Santo, ele está lá e te abraça, e te envolve, te guarda. Ele faz a sua defesa perante o Senhor Jesus. Você pode ter pecado, você pode ter errado, você pode estar aí se arrastando. E o Espírito Santo, a função dele, presta atenção nessa imagem, ele vai lá e te abraça e fala: Deus, esse aqui, Senhor, é um dos seus, eu estou aqui para interceder. Ele te abraça, ele está te abraçando aí nesta manhã, ele está te envolvendo nesta manhã. Seja o que você está vivendo, seja o que você está passando, seja a situação que você estiver, a luta que você estiver, o Espírito Santo, ele está te abraçando aí, está fazendo a sua defesa perante o Senhor Jesus. Essa é uma das funções maravilhosas do Espírito Santo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele tem a sua natureza intrínseca como mediador, como intérprete nosso.
Sabe quando você agacha, ou quando você está em pé, ou quando você está deitado, e que você começa a chorar, e que o choro não deixa a sua palavra sair, que você está engasgado, que você não dá conta, que você está tão aflito, que você está tão nervoso. Ele está interpretando com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Ei, é muito bom você contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8, 26, diz assim, olha, da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O espírito da vida do crente é a presença iluminadora, fortalecedora, capacitadora, que nos exorta e intercede às nossas causas. Ele que suplica pela sua causa, pela minha causa. E é interessante, queridos, que assim como Jesus é nosso advogado, e Ele intercede por nós, pela nossa causa, diante de Deus, o Espírito Santo também, ele é nosso intercessor. Mas veja o tanto que é interessante. Ele não é só nosso intercessor. Além dele ser o nosso intercessor, além dele ser o nosso advogado, além dele chegar ao Senhor e suplicar a Deus por nós, ele sente as nossas dores e ele sente os nossos gemidos. Gente, isso é grandioso. O Espírito Santo sabe da sua dor. Por mais que você está falando, olha, ninguém olha por mim. Senhor, eu estou com essa doença que já tem tanto tempo. Senhor, eu estou com essa causa que já tem tanto tempo. E vai te dando aquela angústia, vai te dando aquele desespero, que só você sabe, mas não é só você sabe. O Espírito Santo sente a sua dor. O Espírito Santo sabe o que você está passando. O Espírito Santo sabe da sua luta. Glória a Deus! Aleluia! Uau! Gente, é algo tão forte que eu estou sentindo com a presença do Espírito Santo. Deus ministrou tanto no meu coração, porque Deus sabe aquilo que nós vivemos, vivenciamos, passamos, os nossos choros, as nossas dificuldades, as nossas dores. Mas o Espírito Santo, ele intercede ao Senhor por nós. Nós somos consolados e nós somos confortados pelo Espírito de Deus, amém? E isso é muito bom. A palavra paracletos também aparece no sentido de consolar, no sentido de consolo. Lá na Septuaginta, o termo é usado lá no Salmo 71, 21, que ele fala assim, quando o salmista fala assim, olha, tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará. Deus sempre está de olho, e o Espírito Santo sempre vai ser o nosso consolo, e Ele que vai te honrar na presença do Pai. Glória a Deus, aleluia. No livro de Isaías também é usado no sentido de expressar aquele que vai consolar, aquele que vai confortar você diante das dificuldades. O consolo e o conforto sempre um ato de capacitação que faz com que o fiel se ponha de pé e enfrente os obstáculos. Glória a Deus. Se você é fiel, se você está entendendo, quando você chama o Espírito Santo, ele vai te ajudar a você ficar em pé e vencer os obstáculos. Glória a Deus. Todos os obstáculos, todas as dificuldades, quando você chama o Espírito Santo, ele te ajuda. E eu não estou falando aqui que você não vai passar por dificuldade. Você vai? Eu não vou falar para você que quando você aceita Jesus, que vira um mar de rosa. Vai ter problemas, vai ter dificuldade, vai ter lutas. Só que é diferente quando você passa pela luta, pela dificuldade, com o Espírito Santo segurando na sua mão. Você não passa arrastando, você passa pulando, você passa dando glória a Deus, porque o Espírito Santo está com você. Ele é o seu ajudador. Jeremias, eu já falei de Jeremias, mas também tem Zacarias, tem vários profetas que foram
e vivenciaram essa doce presença do Espírito Santo nos momentos de tristeza dos seus ministérios. O próprio Elias, no momento de tristeza, que ele falou assim: eu não dou conta mais. Queridos, nós somos homens e mulheres que nós não somos diferentes dos homens e mulheres da Bíblia. Nós podemos ter e temos as mesmas armas que eles tinham. E podemos e vamos desfrutar dessas mesmas armas. Qual que é a diferença? Diga comigo, atitude. Diga comigo, atitude. Por que que é atitude? Porque nós temos o Espírito Santo, mas se nós não tivermos atitude de buscar por Ele, vai acontecer o milagre? Não vai. Então fala, eu tenho que ter atitude. Agora, é fácil ter atitude? Não é, não. Não é fácil. Mas quando você tem atitude, transforma. Quando você tem atitude, a mover. Quando você tem atitude, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus. Aqueles homens e mulheres da Bíblia tiveram atitude. Quer ver uma mulher que teve uma atitude magnífica? Esther. Esther, ela teve uma atitude de enfrentar o rei. Mas antes de enfrentar o rei, o que que ela fez? Ela se dobrou perante o Senhor. Ou seja, quando ela convocou aquele povo a orar, a jejuar, e ela se prostrou, quem que intercedeu por ela perante o Pai? O Espírito Santo de Deus. Então ela teve que ter uma atitude. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. É fácil? Não. Mardoqueu falou para si: e se ele não estendeu o cetro para você? Você sabe o que acontece? Ela não respondeu assim, mas eu imagino que na mente dela falou assim: se Deus for comigo, eu vou. Queridos, quando você tem uma atitude, é você se colocar de pé e falar assim: se Deus for comigo, eu vou, Ele vai na minha frente e eu vou, porque quem vence é Ele e quem intercede por mim é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus conhece a nossa estrutura e nos capacita através do seu Santo Espírito a vencer as batalhas. Isso está na Bíblia, queridos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que Deus nos deu. Repete comigo: Deus me deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Eu não sou covarde. Eu vou tomar atitude. Qual é o tipo de atitude que você precisa de tomar? E aí engloba várias outras coisas. Eu não vou aqui falar, mas se a gente pincelar algumas, você pode ter atitude de orar mais, você pode ter atitude de ler mais a palavra, você pode ter atitude de vir congregar. Gente, pastor está tendo que visitar alguns irmãos aí que depois dessa pandemia acham que não precisa de mais de vir na igreja. Coitado. Queridos, nós precisamos de congregar, porque quando você congrega, você está na unidade da mesma fé. Quando você congrega, você está junto. Quando você congrega, nós estamos aqui e você está participando do mover da glória de Deus que está tendo estendida sobre este lugar. Amém? Glória a Deus. Tópico 2 diz: a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus, pautada nos ensinos contidos nas Escrituras. Olha o tanto que é maravilhoso. Ao seguirmos as orientações, nós poderemos viver uma vida plena.
Quem quer ter vida plena tem que seguir aquilo que a Bíblia diz e seguir as orientações do Espírito Santo. Agora tem gente que quer viver vida plena, pastor, tem gente que quer viver vida plena e não quer nem ler a Bíblia. É difícil. Tem gente que quer viver vida plena e não quer vir para o culto. Tem gente que quer viver vida plena e não vigia a boca, fica falando do alheio. Tem gente que quer viver vida plena, não ora. Tem gente que quer viver vida plena e não obedece. Querido, se você não sabe obedecer a sua liderança, que você está vendo todo santo dia, como que você vai obedecer ao Espírito Santo e como que você vai obedecer a Deus se você não vê? Não podemos ser assim. Mas mesmo se nós errarmos, você vai agora pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a Deus, e Ele, o Espírito Santo, Ele te abraça, e Ele vai interceder por você ao Pai, e vai descer a doce presença do Senhor sobre a sua vida. Amém? Dá para você entender isso? É assim que Deus fala. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele teve uma ação grande no ministério, na vida de Jesus. A ação dinâmica do Espírito Santo foi intensa no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Nós observamos isso desde o nascimento de Jesus, que foi virginal. Está lá em Lucas 1,35, que diz assim, olha, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim que aquele há de descer, será chamado Santo, Filho de Deus. Olha só, já começa a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Olha o tanto que o Espírito Santo é importante. Na infância de Jesus, o Espírito Santo, quando Jesus estava sentado lá, junto com os mestres, ele estava lá ouvindo e ele estava fazendo perguntas a ele. O Espírito Santo estava ensinando o Senhor Jesus. Queridos, quando você não dá conta de fazer algo, chame, clame pelo Espírito Santo. Ele tem a função de ser o seu professor. Quando eu não sei fazer algo, primeiro eu oro. Aí eu ligo para a pastora, estou com um negócio aqui, está complicado. Ela, vamos orar. Aí nós chamamos pelo Espírito Santo. E aí, queridos, eu sento no computador. Parece que abre algo na minha cabeça, que eu não sei de onde que surge, é claro, do Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não está vivenciando esses momentos com o Espírito Santo, chame por Ele. Ele é seu professor. Sabe quando você tem aquela decisão para você tomar lá na empresa? Chame pelo Espírito Santo. Sabe quando você tem que tomar uma decisão lá na venda? Chama pelo Espírito Santo. Sabe quando você tem que tomar uma decisão com o seu filho? Chame pelo Espírito Santo. Tem coisas, querido, que nós não sabemos. Chame pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nesta manhã. Convide Ele. Comece a usufruir dEle. Ele é sensível, Ele precisa que você o chame. O Espírito Santo é assim. Chame por Ele. Comece a desfrutar dEle. Chame. Olha, queridos, no batismo do Senhor, no início do seu ministério, o Espírito Santo desceu como pomba. Assim como Ele esteve com Jesus e em seu ministério, Ele está comigo e com você. Nós não estamos sozinhos. Você precisa de entender isso que eu estou te falando. João 14,17 diz assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pôde recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas nós conhecemos, porque Ele vive em nós.
Queridos, se Ele vive em nós, vamos começar a desfrutar da pessoa do Espírito Santo de Deus. Sempre quando a pessoa me liga, às vezes eu estou no carro, pergunto, com quem que você está? Eu estou com mais 3 aqui. Ixi, então não pode conversar? Não posso, porque eu estou com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu nunca estou sozinha. Pode falar. Pode falar. É com eles que tem que falar mesmo. É na presença dele que tem que falar mesmo. Faça o teste, chama. Quando você sentar lá na sua casa, quem mora sozinha, você não está sozinha. Você pode estar sozinho de pessoa física, mas você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Convida ele, fala, Espírito Santo, senta aqui comigo, eu quero conversar com o Senhor. Começa a ter esse tipo de atitude. Começa a ter esse tipo de intimidade. Intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, queridos. O cristão é filho de Deus por adoção, por intermédio de Cristo, diz lá em Gálatas, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, é somente através da ação auxiliadora do Espírito Santo de Deus que nós estamos e somos filhos do Senhor. É somente assim, esse sentimento de filho. Esse sentimento de filho você só consegue através da ação do Espírito Santo de Deus. E a igreja, queridos, ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a igreja ela é viva, dá glória a Deus, dá aleluia, bate palma, sente a presença de Deus, sabe o que acontece? Nós estamos mostrando que nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Nós somos um povo meio barulhento mesmo, né? Tem jeito, né? Gosta de barulho? Mas... E foi, não foi, pastor? Gente, vocês que estão na telinha aí, nós estamos falando de ontem, porque ontem nós ficamos 12 horas de oração aqui na igreja. Então nós tivemos um relógio de oração, começou às 5 da manhã e foi até às 17 da tarde. E foi um mover sobrenatural, desde o momento que começou até o finalizar. Foi muito bom. Nós tivemos muitas pessoas aqui e foi assim, espetacular. Quem não está vindo, eu sinto muito por você, que está perdendo. Não é, pastor Ivanildo? Foi algo assim maravilhoso. Pastor Zé ontem aqui quase sapateou aqui. Não foi, pastor Zé? Hã? Ele é pentecostal. Queridos, essa questão do selo é muito importante, porque antigamente, quando inclusive você vê isso em filme, né? As pessoas usavam o anel como selo, fechavam a carta, principalmente esses filmes de reis, esses filmes históricos. Então aí pegava o anel do rei, selava. Aí aquilo ali mostrava a origem, mostrava a linhagem, mostrava da onde que era, é o selo. Ei, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, mostra a sua linhagem, significa nós não somos povo desta terra, nós somos celestial. Amém? Glória a Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
E não somente isso, nós temos uma garantia antecipada da nossa salvação como penhor, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Essa questão aí do penhor era um termo comercial que significava pagamento antecipado. Pagamento antecipado. Ei, nossa dívida foi paga pela nossa redenção por Jesus Cristo lá na cruz. Aleluia. Nós não devemos nada. Jesus veio e pagou a minha e a sua dívida. Amém, queridos? Dá para você entender isso? Ontem, aqui no culto dos adolescentes, Jesus veio aqui para 7 adolescentes e eles foi pego pelo Senhor e falou assim: a dívida desses 7 adolescentes aqui eu estou pagando, porque eles confessaram o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. Aleluia! 7 adolescentes aqui levantando as mãos, falou: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. E não foi somente isso, não. Outros adolescentes que chorando da presença de Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. É a ação do Espírito Santo. Penhor, nós não devemos nada ao inimigo. Quando ele quiser te acusar, você fala: opa, para, cala a boca, Satanás. Minha dívida já foi paga, eu já fui redimido, eu já fui resgatado. Amém? É assim que você tem que fazer. Mas isso você tem que ler a Bíblia, conhecer as Escrituras para você falar. A ação do Espírito Santo na nossa vida, tendo em vista que o cristão deve viver de acordo com a revelação de Deus em Jesus e na sua palavra, será o Espírito Santo que capacitará nós. Ele que nos capacita. Fala: o Espírito Santo me capacita a interpretar, a compreender e a viver uma vida que agrade a Deus. Se você acha que você não dá conta, que tem hora que a gente não dá conta mesmo, você fala: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Sabe quando um irmãozinho te fala uma coisa assim que você quer dar uma... Fala: Espírito Santo, guarde minha boca. Tem hora que é assim. Sabe quando seu marido te passa muita raiva? Espírito Santo de Deus, me ajuda. Ou a mulher passa muita raiva do marido. Tem isso também? Isso é muito raro. Consertou, né, Odinho? Isso é raríssimo. Queridos, chame pelo Espírito Santo de Deus. Ele que te ajuda a você ter uma vida santificada diante de Deus. Ele que te ajuda a você interpretar aquilo que Deus quer para você. Ei, deixa eu te dar um testemunho rapidão aqui. Sabe a roupa que você veste? Você não precisa de perguntar se está boa, ficar olhando. Fala: Espírito Santo, essa roupa, tá bom? Vai te agradar? Porque se não te agradar, ele faz você trocar, dói seu coração. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta, comece a fazer isso. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Essa promessa, ela exige de nós uma resposta positiva de esforço, como eu já falei. Tudo de esforço, estudo e aplicação. O Espírito Santo nos conduzirá em toda a verdade, à medida que nós lermos e estudarmos cuidadosamente a palavra, sobre a orientação e com humildade. Quando nós sentamos e falamos: Senhor, eu não dou conta, mas se o Espírito Santo me revelar o que está na palavra, eu vou entender. Então, Espírito Santo, me revela, traz um rema desta palavra. Só podemos ser lembrados das coisas que um dia ou vivenciamos ou aprendemos. Muitos acham que Deus vai usá-los em sua palavra ou orientá-los sem que haja uma dedicação às Sagradas Escrituras. Queridos, não tem como Deus te usar se você não ler a palavra.
Não tem como Deus te usar se você não gasta tempo na presença de Deus. Não tem como você ter revelação de Deus se você não paga preço em jejum, oração, meditação, tempo com o Espírito Santo, se você não tem intimidade com Ele. É preciso você gastar tempo com Deus. É preciso você ter prática com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crê. O Espírito da vida, diz comigo, o Espírito da vida. Espírito da vida. Ele te dá vida, o Espírito Santo, ele te dá vida. Nesta manhã, se você está sem vida, sem ânimo, desanimado, entristecido, ele vai te dar vida e vida em abundância. O Espírito se manifesta como o Espírito da vida. É Ele que capacita o ser humano a um novo relacionamento que, através da comunhão, se transforma em uma nova comunidade. Portanto, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, recebeu nova vida do Espírito. Aleluia! Nova vida no batismo. Pelo mesmo Espírito, fomos todos acolhidos num único corpo. Lá em 1 Coríntios diz assim, olha, pois em um só corpo nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos foi dado a beber de um único Espírito. O Espírito Santo está aqui nesta manhã para dar vida não só para um, mas para toda a igreja. Ele está aqui nesta manhã, glória a Deus, aleluia. A igreja é, portanto, um organismo vivo, porque tem dentro de si o Espírito da vida. Ela é corpo de Cristo, é templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo de Deus, aleluia. Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus são vocês e são sagrados. Nós somos sagrados, queridos, e nós temos que observar por onde nós andamos. Amém? Glória a Deus. Então é o Espírito da vida e o Espírito da verdade. Fala Espírito da vida e Espírito da verdade. Tendo em vista que Jesus é a verdade. Está lá em 14:6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito da verdade é aquele que revela Cristo. Assim como o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho. Queridos, na dinâmica trinitária, Deus Pai envia o Filho e não é enviado. E o Filho é enviado e envia o Espírito. E o Espírito Santo é enviado pelo Filho. Então, queridos, nós observamos aqui que em todos os momentos nós temos os Filho e o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você está com dificuldade de qualquer situação, quando você observar que o velho homem quer, que o velho homem está ali, ele está dormindo, mas ele vê, hora e vez, ele quer se levantar. Faz, Espírito Santo, me ajuda. Porque Deus enviou ele para te ajudar. Uma vida pautada no Espírito é pautada na verdade que aponta para Cristo. Verdade aqui é uma relação sincera e exclusiva com Deus, através do seu unigênito. Diante do mundo onde a verdade se tornou relativa, nós temos o Espírito da verdade. Nós podemos confiar verdadeiramente no Deus que está conosco através do seu Santo Espírito. Aleluia!
Queridos, o Espírito de Deus, ele é real, ele é verdadeiro, ele é sincero na nossa vida. E o Espírito Santo apresenta caráter, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo apresenta caráter. Olha, então nós temos, diga comigo, Espírito da vida, Espírito da verdade e o Espírito Santo. Tudo isso são características, são títulos do Espírito Santo. São nomes, mas tudo é o Espírito Santo. E ele apresenta o caráter e a natureza de Deus. Com isso, o Espírito age no ser humano no que tange a santificação. É Ele que te ajuda a você se santificar. É Ele que te ajuda em todos os momentos. Ele é o seu ajudador. E a santificação, ela é tanto progressiva como posicional. Ou seja, o cristão é santo por ser santificado pelo sacrifício de Cristo. E ele é santo pela ação do Espírito, mas também deve viver uma vida de santificação, se apartando do mal e do pecado. Uma vida de santificação, o que acontece? Fortalece o cristão e torna inabalável diante das adversidades. Em Deus, santidade vai além de uma qualidade em Deus, é sua própria natureza. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Então, nós temos que procurar a cada vez mais nos santificar. Assim como no ser humano, santidade é uma condição, pois só é santo porque Deus o tornou assim. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Por isso, buscar a santidade é antes buscar a presença de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Resumindo tudo isso que a gente falou, verdade, vida, verdade e santidade são dádivas e condições para viver em plena presença de Deus e tendo o Espírito Santo para nos auxiliar. Amém? É assim que nós temos que viver. Diga comigo, verdade, vida e santidade são dádivas e condições para viver em plena presença de Deus. Amém? Que nesta manhã nós possamos entender que a ação do Espírito Santo na igreja é que tem capacitado e auxiliado desde o início de Pentecostes. E o Espírito Santo, ele se revela como aquele que nos sustenta, que garante a nossa vitória diante das tribulações e das provações. Então, queridos, nesta manhã eu quero que você entenda que você tem um ajudador, que você tem um auxiliador, que você tem um conselheiro, que você tem um advogado, que você tem alguém que está do seu lado. Quero convidar o pastor Ivanildo aqui a fazer um louvor para a gente. E eu quero que você ora. Nós vamos participar dessa santa ceia maravilhosa. Essa mesa, olha o tanto que essa mesa está linda. Aqui está a doçura do Espírito Santo de Deus. Nesta manhã, eu tenho certeza que tem muitas mães que são pais. Hoje é uma data comemorativa do Dia dos Pais. Tem pais que não têm os seus pais. Tem mães que são mães e pais. E talvez você possa estar se sentindo sozinho. Você que é pai, você que é filho e que não tem o pai, e vice-versa. Mas nós acabamos de aprender aqui que você não está. Então eu quero que você
nesta manhã, não se sinta sozinho. Que você viva essa data na sua plenitude. Que você comemore essa data na sua plenitude. Talvez você está passando por um problema, por uma situação, por uma doença, eu não sei, por um luto. Mas eu quero te falar, você não está só. Nós temos a presença do Espírito Santo para nos ajudar. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso advogado. Gente, o que está acontecendo que a gente não escuta nenhum glória a Deus? Nós somos um povo pentecostal, queridos. O Espírito Santo, Ele está aqui nesta manhã. Aleluia. Amém? Então, ore agora. Ore agora. Ore. Chame a doce presença dEle. Fala para Ele te visitar. Você não está só. Ele é seu consolador. O Espírito Santo de Deus é o seu consolador. Ele é seu amigo. Seja o que você estiver passando, seja o que você estiver sentindo, Ele é o seu auxiliador. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha deixado de crer, de acreditar, fala: Senhor, eu quero pedir perdão. E aí o Espírito Santo vai te abraçar e vai interceder por você perante o Senhor Jesus agora. É a promessa dele, nós acabamos de ver. Ore ao Senhor, feche os seus olhos. Enquanto vai estar fazendo esse louvor, ore ao Senhor.